Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Bom, essa é uma ferramenta para auxiliar você, aluno, a gente para discutir alguns assuntos, algumas orientações. Foi um meio mais tranquilo que eu encontrei e acredito que seja mais eficiente para que a gente discuta as nossas relações de sala de aula, as nossas propostas de atividade, ok? Boa noite, bom dia, boa tarde ou boa que madrugada. Não sei qual a hora que você vai ver esse vídeo, que você vai ter oportunidade de ver esse vídeo. Obrigado por ser meu aluno e eu quero tentar ser para você o melhor possível também. Bom, estamos aqui hoje para discutir a proposta de portfólio. Exatamente. Vocês sabem que o portfólio individual ele saiu da grade, ele não existe mais, ele foi aniquilado. A apresentação do portfólio em grupo, ela também foi aniquilada, foi extinta, ela não existe mais. Qual que é o seu papel enquanto aluno agora? O seu papel é desenvolver o portfólio e fazer o envio. Quem faz o envio? O líder. O líder automaticamente, quando ele cadastra o grupo, ele já é o responsável de fazer o envio do portfólio, ok? Vale a pena falar que o mínimo de pessoas para o portfólio são 2, no máximo são 7, ok? Essas são as orientações mais básicas possíveis. E no desenrolar do nosso vídeo a gente vai ver que tem algumas situações que me levam a entender que o portfólio é uma produção muito fácil. E quanto mais eu faço, eu estudo, quando eu leio a proposta, eu começo a crescer enquanto profissional, eu começo a crescer enquanto pessoa, ok? Vamos lá. É impossível que vocês façam alguma orientação de algum trabalho acadêmico sem ter a proposta em mãos. Essa é a proposta do nosso portfólio, tá? Para esse semestre. Lembrando vocês que eu estou falando com alunos de segundo e terceiro período, que tem a mesma grade, ok? Kaká, qual é a proposta do portfólio? E que tema é? Qual o tema do portfólio? Relações de teoria e prática no cotidiano da sala de aula. Relação de teoria e prática no cotidiano da sala de aula. A gente vai estar vendo um pouquinho o que é teoria, que é aquilo que a gente lê, que a gente estuda na faculdade, e o que é prática na sala de aula, que é um pouquinho diferente, ok? Eu ouço muito de muitas alunas assim: ah, Cacau, o que eu aprendo aqui na prática é diferente. Realmente, exatamente. E não pode ser igual. Porque uma coisa é prática, uma coisa é teoria, ok? A prática muda a teoria. Te faz sentido? De repente você se encontrou já em uma situação que você disse: poxa, eu já vi uma situação dessa na faculdade, desse tipo de comportamento, desse tipo de perfil que essa criança apresenta. E da mesma forma, lá na teoria, ela muda a sua prática. Porque você vai dizer: eu tenho um novo jeito de conduzir isso aqui. Bom, partindo disso, a gente vai pensar na nossa situação problema, e é essa situação problema que rege todo o portfólio nosso. Bom, vocês vão encontrar aí, é um texto grande, então eu vou falar para vocês um pouquinho. Porque como vai falar da formação de professores, que tá previsto na LDB de 96, e agora na BNCC, tá? E a gente tem uma situação, problema que é relativamente grande. E o meu objetivo aqui com vocês é tentar fazer algo mais rápido mesmo, tá? Bom, a gente vai trabalhar qual é a situação problema. Foco agora. Qual é? A gente tem professores, a Carolina, estudantes de pedagogia, a Carolina e o Pedro, ok? Tranquilo. Eles chegaram no tempo de fazer estágio, ok? Chegaram na hora de fazer estágio e cada um foi para uma escola. Olha que interessante. Vocês vão passar por isso no próximo semestre. Prestem atenção. Tá? A Carolina chegou na escola
E a professora já pediu para que ela sentasse no fundo. Ela não mostrou para ela o planejamento de aula. A professora envolveu a Carolina pouco nas atividades da sala de aula. Já Pedro, que foi para outra escola, para um outro professor, Pedro já chegou, a professora já pediu o auxílio dele, mesmo sendo na observação. A professora já pediu o auxílio de Pedro para que ele fizesse parte das atividades, já mostrou o plano de aula daquele dia, daquela semana da atividade. E o Pedro já se sentiu parte do processo, diferente da Carolina. Bom, a partir dessa situação, a gente vai ter que começar a pensar algumas coisas, porque o Pedro encontrou a Carolina. Eles são da mesma sala. E ele começou a falar, nossa, eu tive a liberdade toda na sala. E ela disse, não, eu não tive, né? Fiquei barrada, não pude fazer nada. Bom, aí agora a gente vai ter que começar a analisar essa situação, tá? Em que tendência pedagógica está embasada cada professor? O que atendeu a Carolina e o que atendeu o Pedro. A gente vê que a Carolina tem uma professora, se vocês lerem a orientação em detalhes, vocês vão ver que é uma professora onde os alunos não podem opinar, eles têm que decorar. Uma professora bem rígida, com rigidez. A professora que atendeu o Pedro já é uma professora que pede a participação dos alunos até a avaliação. Vocês tiveram aula de avaliação com a Marie Claire. Até a avaliação dela é de uma outra forma. Ela aplica uma avaliação formativa. Prestem atenção que todos esses detalhes, quando vocês lerem aqui, vocês vão entender que tendência uma professora tem, que tendência a outra professora tem. Lembrando, gente, que professores, eles não têm a mesma linha de pensamento, graças a Deus, né? Cada um pensa e articula o seu trabalho de um jeito. Qual é a sua articulação? Que tipo de professor que você quer ser? Vocês vão dar uma pesquisada nisso, que tendência que cada professor aí tem. Diante do observado acerca da forma de ensinar, como elas reconhecem a aprendizagem? Ou seja, o que é aprender para cada um dos professores? Para o professor que atendeu a Carolina, o que é aprender, o que é ensinar? Para o professor que atendeu o Pedro, o que é aprender, o que é ensinar? Tá? Qual concepção avaliativa na prática delas? Uma tinha prova no decoreba, a outra tinha uma avaliação formativa no dia a dia, com atividades, pontuando, voltando, avançando, retrocedendo, tá? Preciso que vocês comecem a estudar isso aí para mim. Para dar gás na nossa coisa, para dar gás no nosso trabalho, foram disponibilizados uns textos aqui. O texto 1, que fala da abordagem históricas e teóricas da avaliação. Como é que foi a avaliação? Como é que surgiu isso? Qual que é a abordagem histórica disso? Texto 2, as tendências pedagógicas da prática escolar. Tá? O que é comum de acontecer numa prática escolar? Qual é a rotina que é de acontecer? Terceiro texto, educação formal, não formal e informal. Prestem atenção. Terceiro textinho vai falar de educação formal, de não formal e informal. Cada uma acontece em um lugar, cada um com um agente, ok? Quarto texto, avaliação da aprendizagem e currículo, tá? Texto importante também. Como é que a gente avalia currículo? Ok. Bom, Cacá, qual é a proposta que eu tenho que desenvolver? Vocês têm uma situação, um problema do Pedro e da Carolina, que foram fazer estágios com professores completamente diferentes um do outro. Vocês vão ler os 4 textos que vão dar base, tá? Esses textos vocês vão ter que comer para engrossar o caldo. E aí vocês vão elaborar um texto para nós, com introdução,
ok? Com desenvolvimento, que é de 4 a 6 páginas, e final, com a conclusão, ok? Muito simples, muito simples. Se eu pegar os 4 textos e eu conseguir fazer essa reflexão, automaticamente eu estou fazendo portfólio. E fecha aqui. Não há necessidade de pagar alguém para fazer uma reflexão dessa. Por mais que o corona tenha nos colocado numa situação de rotina apertada, não é necessário. Vocês são capazes de fazer isso. É fazer uma reflexão sobre a prática escolar do dia a dia. Professores são diferentes, alunos são diferentes. A tendência de estar na sala também é diferente. Desejo que nesses textos e nesse estudo e você se encontre. Eu vou estar aqui disponível para tudo que vocês precisarem, ok? Beijo no coração.